O mais influente desenvolvedor de jogos no mundo, Hideo Kojima, pai de Death Stranding e Metal Gear, entre outros, concedeu uma entrevista coletiva na Brasil Game Show. O Drops de Jogos esteve lá e o Pedro Zambarda veio aqui no plantão no Meteoro para contar detalhes exclusivos. Vamos lá, bora! Pedro de Jogos, estamos todos aqui completamente invejosos da sua participação aí na entrevista com o Kojima. Participação que eu fiz um clickbait, né? Eu botei Drops de Jogos e entrevistou o Kojima, mas não leram minha pergunta. Depois eu tava na festa do Flow Games e o assessor da BGS falou que a minha pergunta seria lida. Só que assim, Ana, ele é... Cara, ele... Asiáticos, né? Totalmente tímido, ele tava assim, pra trás, assim, conversando... E meio que não sabia o que fazer, todos aqueles jornalistas paparicando. Eu acho que as pessoas, os japoneses não tem noção, assim, do público que eles têm no Brasil, né? Porque as pessoas chamavam ele tal como rockstar. Teve confusão no Meet and Greet, que aliás tem um monte de canal aí fazendo clickbait, mas foi uma confusão assim, a BGS liberou Meet and Greet para tirar foto com o Kojima às 6 da manhã, 300 lugares, esgotou os 300 lugares, aí teve gente que falou que ia acionar o Procon, causaram nas redes sociais, o negócio pegou fogo. Eu dei muita sorte, mas assim, gente, também foi trabalho árduo, apesar de eu não ter a minha pergunta lida. Eu estava conversando com a assessoria dele no Japão desde junho. Aí a BGS fez a ponte, e na coletiva de imprensa eu estava assim, Ana, minha câmera está aqui na minha frente, ele estava um pouquinho mais para trás, estava tipo 3 passos. Eu estava na frente dele aqui, e ele contando toda a história, e eu transcrevi aqui no meu... E ao contrário de muitos coleguinhas que não dão crédito, eu dei crédito pros coleguinhas. Então eu escrevi aqui. Eu percebi isso no texto. Drops de Jogos, entrevista Hideo Kojima, o clickbait. Conversamos com o criador de Death Stranding, Metal Gear e Metal Gear. Vamos lá. Na tela? Não. Ai, eu não botei? Não. Agora eu vou colocar. Pronto, tá aqui. Conversamos com o criador de Death Stranding 2 e Metal Gear. Death Stranding 2, que eu quero fazer uma denúncia. A Ana Lesnovski está jogando. Aliás, ela precisa terminar o jogo. Tô fazendo uma cobrança pública. Eu preciso... Só que antes disso, você precisa se recuperar dessa gripe. Vamos lá. Vamos lá, alerta de spoilers. Pra quem não jogou o jogo 2, pode ser que eu estrague a experiência. Então, se vocês querem saber tudo do jogo... Não é o final, tá, Ana? Mas ele vai dar uns detalhezinhos. Enfim, vamos lá. Tudo bem, eu vou esquecer tudo, pode falar. O Drops foi convidado para uma coletiva de imprensa com o desenvolvedor de Death Stranding 2 On The Beach e Metal Gear Solid Hideo Kojima. Nosso site conseguiu enviar para Kojima Productions 2 perguntas em uma entrevista de 1 hora, realizada na tarde desse sábado, dia 11 de outubro de 2025, na BGS, a Brasil Game Show, que é a maior feira das Américas, recebe 300 mil pessoas. Participaram da coletiva de imprensa veículos como o Games Hub, que era do meu amigo do Valor Econômico, Flow Games, Voxel, que é do Tecmundo, IGN Brasil, Omelete e outros, incluindo internacionais. Perguntas do Terra Game On e do Omelete de outros foram lidas, abordando se os diálogos que guiaram Death Stranding, Kojima disse que os diálogos são uma parte do roteiro, o game é uma jornada pela solidão e sobre a sobrecarga de trabalho, trauma de uma sociedade recente. A apresentadora Ana XD, que é uma influenciadora no YouTube e no TikTok, perguntou a respeito do roteiro de Hideo Kojima no Brasil, que passou pelo Beco do Batman, um jantar e uma cafeteria. Naquele dia, ele está totalmente enlouquecido neste momento no Instagram, postando vídeos e fotos do Rio de Janeiro. Tecmundo perguntou a respeito da missão do incêndio e da personagem Raine, a Ana vai lembrar disso aqui, em Death Stranding 2, e se isso é sobre problemas ambientais. Kojima disse que o problema global também está acontecendo no Japão. TechTudo, o site da Globo, perguntou se o Social Strand System, e Kojima diz que problematizou mais essa questão das redes sociais no segundo jogo. O ponto de partida é que tudo é online, mesmo assim existe a solidão, mesmo com as pessoas conectadas, e isso afeta o mundo real. Possibilidade de conexão também traz solidão. Kojima questiona as cenas de batalha na franquia, que é uma coisa que a indústria gosta bastante. IGN Brasil lembrou que o mote do segundo game é "deveríamos ter nos conectado". Kojima perguntou se os jornalistas haviam jogado até o final e deu meio que um spoiler. As conexões podem ser positivas, mas foi afetado pelo isolamento da pandemia da Covid. Conexão demais pode não ser uma boa. Falávamos nessa época bastante de distanciamento. Se não tivesse acontecido o distanciamento social, eu não estaria agora me encontrando com meus fãs pelo mundo. Ele está numa turnê que passou por Londres,
pela Malásia, pela Europa, vai passar, acho que umas 2 ou 3 vezes pelos Estados Unidos. E é bem aquilo, né, Ana? E tava vetado na coletiva por questões políticas. Aquele politizou bastante, né? A gente tem que cumprir protocolo, gente. Politizou porque alguém decidiu que é uma questão política você não fazer isolamento durante uma pandemia, né? Vamos combinar, que era para ser uma questão de bom senso e não de posicionamento político. Mas eu gostaria de aproveitar que eu já estou interrompendo aqui para agradecer e louvar o comentário do Kojima. É um alento aí para todo mundo que sofreu com perdas na pandemia. Uma pessoa na posição do Kojima dizer isso, assim, sabe? Se a gente não tivesse feito isolamento lá, eu não estaria aqui para encontrar as pessoas hoje. Kojima tem o meu respeito para sempre depois desse comentário, viu? Sim, e ele falou várias vezes a respeito da pandemia, como isso afetou, como ele não esperava que o jogo dele fosse falar bastante sobre o mundo. O Ia Terapia falando que a Ana joga o jogo sem escadas, o que eu acho uma gameplay totalmente suicida. Eu quero só falar um detalhe antes de seguir com as informações do corte. A tradutora de japonês, moça, eu não sei o seu nome, você assiste Meteoro Brasil, por favor, comenta nesse vídeo que eu quero te entrevistar. Ela é fã do Meteoro Brasil, ela disse que estava honrada de eu estar ali na coletiva na frente do homem. Eu tô muito feliz. O Pedro me contou isso, eu dava pulos, assim, a tradutora do Kojima assiste Meteoro. Não, aliás, o público da Brasil Game Show tá todo mundo me parando. Eu falei, gente, eu não sou youtuber, eu sou jornalista, vocês estão doidos. Então, aí, Ana, teve uma foto tradicional da coletiva, né, com todos os jornalistas. Vocês conseguem, como diz a Marina, ver a minha cabeça carequinha ali do lado direito. Eu estou atrás do Pablo Miyazawa e no meio da muvuca aqui do lado direito, do lado do Ricardo do Valor Econômico. Tem a Ana XD aqui na frente. Foram 30 jornalistas, tá, gente? Tinha jornalistas brasileiros, jornalistas americanos e ingleses, e tinham jornalistas também da América Latina. Pegou o autógrafo, Pedro? Não, era uma coletiva de imprensa, gente, não era um meet and greet. Era para fazer perguntas, era para ouvir respostas e para tirar notícias. Ele falou também, limites, Ana... apesar do sorriso largo de todo mundo. Todos fãs. Dane-se a isenção. Mas, mano, você trabalha com jogos, claro que você, né... É isso, não existe isenção, cara. Claro que você tá feliz de estar falando com o cara do porte do Kojima, sabe? Pô. Uhum. E aí uma coisa importante para falar também dessa coletiva é que foi histórico, tá? A última vez que o Kojima veio pro Brasil foi em 2017. Ele só deu entrevista pro Globo, pro Fantástico e pro Danilo Gentili. Acho que a opção foi bem melhor nessa viagem, né, gente? Falou com os veículos especializados, falou com jornais, uma coisa bem bacana. Lembraram pra mim o meme do Kojima em 2017, que, tipo, cara, ele viaja pelo Brasil e vira tudo meme, tipo, o comunismo vencerá. Ele fez um C com V, que o pessoal também falou Comando Vermelho na época. E aí, Ana, vem a saraivada de fotos, né? Ele chegou no dia 10, e aí eu lembro que na madrugada do dia 11 eu fiz esse post, postando imagens do avião chegando no Brasil. Deixa eu tirar esse som aqui imediatamente. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou tirar o som da projeção. Aí ninguém pega. Tem aqui a imagem do avião chegando no Brasil. Tem imagens do Coffee Lab, que ele foi ali perto do Beco do Batman, que um monte de amigo meu falou que passa por lá. As imagens do próprio Beco do Batman, que ele passou por lá também. O Kojima é um cara que gosta muito de artes. Ele tem 4 milhões de seguidores, 4 milhões e 300 mil de seguidores no Instagram. E ele sempre posta os locais que ele tá, os filmes que ele assiste... Que eu acho incrível, assim, não é só o desenvolvedor de games postando sobre videogames, sabe? Ele tenta postar um pouco o que ele acha de visão de artes, ilustrações, artes plásticas, textos que ele anda lendo, então eu acho super bacana isso. Eu acho que é o game designer acho que mais retweetado, talvez, do que a gente vê nos últimos tempos. Muita coisa de cultura pop, saudão lá no coffee shop, então foi fazer comprinhas. Agora, o troço tá doido mesmo com a viagem dele pro Rio de Janeiro, que eu não sei aonde estava o roteiro do agente de viagens, ele está perdido lá na praia. E, basicamente, assim, postando foto da imagem do avião, tá fazendo tudo lá, tá nas escadinhas coloridas do Rio, tá vendo todos os pontos turísticos. Então tá uma beleza esse homem no Brasil, entendeu, Ana? Tá uma loucura.
Tirou fotos também na própria BGS, ele ganhou um petit gâteau depois do evento, tirou fotos com os cosplayers, também é uma outra coisa bem bacana. Ou seja, é muita coisa de comunidade. Ele fez collabs com alguns cosplayers também no evento. E ganhou um tênis customizado com as cores do Brasil. Comeu Cup Noodles. Aí eu tenho um questionamento sobre o cardápio que o Kojima comeu. Ele comeu num restaurante japonês no Brasil, eu acho isso muito errado. Tinha que ir na churrascaria primeiro. E teve o problema da caipirinha. Em tempos de metanol. Cara, ficou todo mundo preocupadíssimo com a saúde do Kojima. Não toma caipirinha! Não tome caipirinha. Tirou fotos com a equipe da PlayStation. Tirou fotos com o sósia dele, foi um sucesso absoluto, que é o Gabriel. Aliás, Gabriel, quero te entrevistar também. Eu te mandei zap, tá? Me responde, por favor. Teve 600 mil curtidas essa foto. E tirou foto com a Gabi Catuzzi, que é a Bag, tirou foto com a Ana XD também lá no palco. Falou, eu não sei, é sempre conversinha de desenvolvedor isso, né? As meninas perguntaram se ele queria pegar algum cenário do Brasil pra inserir em Death Stranding 3, porque o Death Stranding 1 é numa América fictícia, né? E o 2 é no México e na Austrália. E aí ele disse que ele estuda alguma coisa na Amazônia. Vamos ver se não fica só na conversinha, porque desenvolvedor é rei de falar um monte de coisa e chega na hora H ele muda, né? Mas ia ser bem interessante. Tirou foto com o Bruno, que trabalha com o Felipe Neto, com mais cosplayers. Então, Ana, foi... e última coisa que eu preciso falar pra vocês, ele recebeu a Núbia, acho que o nome dela é Núbia Moraes. Ela faz bolos realistas, ela entregou um bolo do Kojima e do Sam Porter Bridges. Então foi uma loucura, cara. Foi uma loucura total. Deixa eu só falar uma última coisa da coletiva. Ele falou da amizade que ele tem com o Norman Reedus, que interpreta o Sam no Death Stranding. E isso eu não tinha ideia, porque ele tinha uma relação bastante profissional com atores. O Norman virou amigo dele, amigo íntimo. Eles se conhecem há 10 anos, desde o primeiro Death Stranding. De um ir na casa do outro, as famílias se conhecem. E o Norman teve alguns ataques de pelanca, porque ele não conseguia entender porque o Kojima fala japonês, não fala inglês, né? Não conseguia entender os roteiros do Kojima e tinha, por exemplo, cenas em que o Sam tinha que estar chorando desde a manhã. E o Norman olhou pra cara dele e falou: como alguém consegue ser tão triste? E, enfim, forçou lá a choradeira pra conseguir fazer. O Death Stranding, pra quem não sabe, é um jogo que é feito com atores hollywoodianos reais. Eles usam motion capture, é o que há de mais avançado em computação gráfica e detecção de movimentos. É a tecnologia que começou lá com O Senhor dos Anéis no cinema. O Kojima sempre foi um cara que fez essa sintonia muito de cinema e videogames, desde pelo menos 1998, quando ele lança Metal Gear Solid. E é isso. Esse é o meu corte favorito da minha vida. Eu falei pra Ana que eu ia fazer, eu falei, mesmo se você negar, eu vou enfiar esse corte de algum jeito no Meteoro, porque isso precisa ficar registrado pra história. Porque, assim, o Meteoro entrevistou o Lula e eu acredito que foi a melhor entrevista da história do Meteoro. No mundinho dos games, o Kojima é tipo meu Lula. É isso. Pedro, para início de conversa, eu tô muito feliz. Parabéns pela conquista, assim. Acho que Obrigado. é super merecido, assim. Você sabe quanto eu me mato nessa merda. E fiquei muito feliz também deles darem esse espaço, assim, pra uma galera, né? Pra ir lá e estar na entrevista e tal. Achei legal, me pareceu muito bem conduzida. Fiquei muito impressionada com assim, né? Eu gosto de jogo, tô jogando Death Stranding 2 ali, mas eu não via muito a figura, né, pessoal do Kojima, assim. Fiquei bastante impressionada com todo o percurso, assim, né, da coisa. As falas me encantaram muito, assim, né? Comentei a fala da pandemia, assim, e fiquei especialmente satisfeita de ver o respeito com que o Kojima pareceu tratar o Brasil, assim, né? Toda essa celebração da cultura e das experiências que ele teve aqui, achei bastante interessante, né? E bastante respeitoso, assim, bastante celebratório, né, da cultura brasileira. Outra coisa que eu achei só um pouco perigosa, talvez,
todo esse fascínio do Kojima com o Brasil resultar aí em situações bizarras em próximos jogos. Eu já comentei isso na internet, se tiver aquele maldito boneco do Death Stranding Dó. 2 Falei no contigo. tomando Fucking dó. caipirinha ou dançando um samba num próximo jogo do Kojima, eu vou coringar, sabe? Coringar. Outra coisa que eu achei aí pessoalmente muito, muito legal é ver. Claro, tem essa coisa toda, né? Do japonês em geral ser um pouco mais retraído e tal. Mas eu achei muito fofo o Kojima tímido e fazendo todas essas coisas e aloprando, indo pras coisas. Me senti representada. Tenho pensado muito nisso, assim, nas contradições que é ser uma pessoa tímida, introvertida e fazer todas essas coisas que a gente faz, assim, em público. E pensei, se o Kojima pode, por que eu não posso também, né? Se o Kojima pode ser Kojima. Vamos lá. Eu marquei alguns comentários Posso só fazer um aqui comentário muito do rápido? chat. Pode, Você rapidíssimo, já falou passamos do tempo. Vai. rapidíssimo mesmo. Eu sou muito grato a você ter topado gravar aquela TV cringe sobre o primeiro Death Stranding. Precisamos gravar o segundo e isso desembocar numa série de gameplays que a gente se divertiu a beça do Death Stranding 1 e 2. Inclusive um final que durou 6 horas e o Pedro Zambarda falou que era só 2 horas. Certo. Isso aí a gente precisa Conversar. acertar isso daí, uma compensação por isso. Tô adorando, inclusive, a hora que eu for fazer isso de volta, porque é difícil achar tempo, né, pra fazer gameplay, mas estou fazendo e fico muito feliz de poder fazer conteúdo de jogo também, que é uma coisa que eu gosto muito. A gente não ter feito muito no Meteoro, e fico feliz de trazer esses conteúdos pra cá de volta, assim, porque é uma coisa que a gente foi parando de fazer. Não, mas é isso, faz parte da cultura também, faz parte dos nossos assuntos historicamente. Fico muito feliz de falar de jogo de verdade, né? De falar de jogo de novo no Meteoro. Algumas questões aí, né? Andy compartilha a minha preocupação de que ele lembre do Beco do Batman no próximo jogo e faça uma homenagem. É uma preocupação. Vamos lá. O Santo Randall aqui diz que o próximo jogo do Kojima vai ser inspirado na Jornada da Lusa na série D do brasileiro, Cunning Death Stranding. E desculpa, eu precisava trazer esse comentário aqui. E é isso, ficamos por aqui, Pedro, porque se deixar, a gente fica falando até amanhã do Kojima aqui, que eu conheço nossa empolgação aqui. É isso, chat, ficamos por aqui, agradecidos aí por uma visita bastante respeitosa do Kojima ao Brasil, desejando que outras personalidades que venham aqui para o Brasil tenham este mesmo gosto de provar da cultura brasileira com interesse, com curiosidade, mesmo que sejam terrivelmente tímidos. É isso aí. Beijo, gente, chat, voltamos em instantes para mais assuntos do dia. Não garanto que todos eles vão ser tão legais quanto esse não, tá? Beijos.